Obrigado, Viviane. Boa noite a todos. Que bom que a gente tem esse espaço, né, para poder discutir ainda no cenário pandêmico, mas, né, com certeza seria melhor estar presente com todos vocês, para vocês. Vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Ok, como a Viviane já introduziu, minha apresentação vai tratar de know-how e a outra parte ela não é comum ser vinculada com esse tema, que é planos de ação, justamente é um conceito mais técnico e específico da área da filosofia da ação, e filosofia da ação, curiosamente, não tem participado tanto das discussões sobre know-how. Know-how ficou uma discussão epistêmica, né, por ser um tipo de conhecimento, a gente vai falar um pouco sobre isso, curiosamente não são tantos epistemólogos que tratam de know-how, né, os principais autores que eu vou tratar aqui, trazendo a tradição, os principais correntes que disputam interpretações de know-how, é o Ryle e o Stanley, e ambos eles não são estritamente epistemólogos, né, então é uma área um pouco mais conturbada, mas, curiosamente, poucos filósofos da ação se concentraram em adentrar nesse debate. Exceção feita dois recentes e que influenciam muito o que eu tenho refletido sobre know-how, a possível contribuição que a filosofia da ação pode dar para o know-how, são o Kerian Setia e a Jennifer Hornsby. São dois que tentam alguma canelada nessa discussão. Eles não vão aparecer aqui nessa exposição, que eu estou tentando fazer alguma coisa um pouco mais autoral, que não é tão significativo, vou me dedicar grande parte do tempo a explicar uma das propostas de know-how. Eu acho que vai ser interessante, eu não vejo isso sendo discutido muito nas nossas conferências de filosofia analítica em geral. Então, vamos ver se essa discussão um pouquinho mais básica seja interessante, motive alguém a discutir comigo os problemas do know-how. Então, basicamente, a minha apresentação vai se dar em 4 etapas, e a principal delas vai ser a terceira. A primeira eu vou começar com uma distinção, uma localização do know-how no debate epistêmico bem de manual introdutório de epistemologia. Depois eu vou fazer só uma menção honrosa ao Ryle, que cunhou esse termo intelectualismo, que vai ser o centro da discussão aqui. E, obviamente, então, vou explicar em maior detalhe o que isso quer dizer ao longo da apresentação. E, apesar do Ryle ter formulado inicialmente o que é o intelectualismo, o debate sobre o know-how ele ressurge no início desse milênio, né, a partir do ano 2000, com essa proposta que eu vou chamar aqui de neo-intelectualista, tá? E é essa que eu vou me concentrar mais. Praticamente toda a apresentação vai ser uma redescrição aí do que é o neo-intelectualismo, e eu vou propor, por fim, né, essa é a minha pequena sugestão, é que esse know-how intelectualista proposto por esses neo-intelectualistas, ele é, na verdade, o conhecimento de planos para agir. Tá? E isso vai ter alguma consequência que eu vou querer dizer que as consequências que eles querem tirar disso não são tão significativas, ainda faltaria alguma coisa, então eu vou concordar em parte querendo discordar. Tá? Então essa vai ser a ideia geral. Desculpa, eu tive que tirar o vídeo da frente da apresentação e passando o slide. Mas, enfim, esse é o contexto geral. A gente vai falar de know-how nessa apresentação, e a maneira como a gente é apresentado a esse tema é com essa distinção de 3 tipos de conhecimento. Há 3 tipos de conhecimento, quase todos os manuais de epistemologia. Eles separam entre conhecimento proposicional, cujas atribuições paradigmáticas são da forma S sabe que P, conhecimento por acquaintance, cuja forma paradigmática de atribuição é S conhece O, um objeto, uma pessoa, um lugar, e o know-how, que vincula, então, um sujeito com essa relação de conhecimento a uma ação.
O importante aqui já ajuda bastante a esclarecer o que vai acontecer nas próximas etapas. A gente vê que a preocupação dos manuais introdutórios em dar voz a essa distinção já mostra que possivelmente esses três tipos de conhecimento são distintos e possivelmente independentes, tá? Eles não se relacionam entre si. Então, se você tem know-how, você supostamente não teria nenhum conhecimento proposicional ou por acquaintance relacionado a ele, né? E é isso que a gente vai tentar ver na proposta intelectualista, que basicamente vai tentar fazer essa aproximação. Vai querer dizer que todo o conhecimento de ações, né, de realização de ações, todo know-how, ele está baseado em um conjunto de conhecimentos proposicionais. Esse vai ser o cardápio geral. Bom, como o tempo é curto, eu não vou enfatizar outras peculiaridades sobre essa distinção, vou só deixar essa possível indicação dos manuais de que eles sejam independentes, e a nossa tentativa aqui vai ser dialogar o quanto know-how é próximo de conhecimento proposicional. A posição padrão intelectualista ou historicamente, né, é a do Ryle, ele que cunha esse termo intelectualismo em um artigo e no livro The Concept of Mind, e basicamente o que está por trás é essa ideia de que a inteligência seria uma faculdade especial caracterizada por atos internos como os atos de pensamento e reflexão, e particularmente essa relação, né, o caso clássico de manifestação de inteligência seria o conhecimento proposicional, e seria algo como uma operação de considerar uma proposição. O sujeito está operando uma proposição, seja lá o que Ryle tinha em mente quando ele usava esses termos, né? E a segunda observação seria que atividades práticas podem ganhar esse adjetivo, né? Serem chamadas de inteligentes, espertas, ou outros cognatos cognitivos, em virtude de elas serem acompanhadas por esses atos internos de considerar uma proposição. E o corolário seria, então, uma certa necessidade de juntar essas duas coisas, né? E uma prioridade dessa consideração da proposição como um ato que confere inteligência. Então, mais ou menos seria um corolário explicitando que essas duas proposições poderiam indicar, é que fazer algo jamais vai ser um exercício de inteligência por si só. Fazer algo inteligentemente é um processo iniciado e guiado por um ato precedente de teorizar. Então, aqui fica já claro o suficiente, eu espero, que a tentativa do intelectualismo sempre é essa de vincular todo o know-how ou uma faceta inteligente exibida em ações em um tipo de conhecimento proposicional, algum item de conhecimento proposicional. Eu vou pular a citação, que é meio longa, do Ryle aqui, que basicamente ela ia reforçar isso, que o que ele interpreta como intelectualista é esse cara que está sempre pronto a assimilar o know-how ao know-that, ao conhecimento proposicional. Tá? Tem alguns detalhes ali que eu vou preferir pular devido ao tempo. Aqui está, a gente chega então no neointelectualismo, porque eu acho que eles contribuem efetivamente com uma coisa muito importante, que é clarificar qual é a proposição conhecida quando a gente está diante de uma instância de know-how. E, para isso, o Stanley e o Williamson, eu vou me debruçar basicamente na argumentação que eles apresentam para desvelar qual é a proposição relacionada no know-how, no artigo de 2001. E, basicamente, o que eles fazem lá é fazer um tratamento sintático e semântico de uma atribuição de know-how, como essa que está aí na tela. Hannah sabe como andar de bicicleta. Então, vamos mergulhar em considerações sintáticas e semânticas dessa atribuição de conhecimento, em busca de precisar qual é a proposição que estaria envolvida aí por parte da Hannah, né, nesse caso, qual proposição que ela sabe que a possibilita andar de bicicleta, ou saber como andar de bicicleta.
o primeiro ponto aqui vai ser notar que existe uma certa semelhança estrutural do que a análise sintática contemporânea da gramática generativa, bem vinculada à gramática generativa, identificar como uma embedded question. Se a gente não está tão preocupado nessas tecnicalidades de linguistas, e a gente for só jogar no Google o que é uma embedded question, basicamente o Google vai te explicar, ou algumas páginas do Google vão te explicar que embedded question é um tipo de pergunta, como qual é o seu nome, que você pode juntar, você pode embutir dentro de uma pergunta maior. Então, o embutimento, o embedding que eu estou propondo aqui é esse aí, né? Tem uma embedded question, que é essa pergunta que é possível de ser embutida, que é qual é o seu nome, e ela foi embutida numa pergunta maior. Você pode me dizer qual é o seu nome? Em geral, o objetivo de fazer isso é a gente ter uma pergunta um pouco mais polida, né? Esse seria a função prática de se fazer isso. Mas o que vai interessar para a gente, infelizmente, é a parte mais dura, mais sintática, de que essa embedded question é um constituinte de certas sentenças. Ela forma um bloco único, tá? Essa mais ou menos vai ser a ideia aqui. E atenção especial, as embedded questions em geral, elas são formuladas tendo como primeiro item esse termo interrogativo, né? Então pode ser como, onde, quem, qual, porquê. E outra característica que eu quase esqueci de salientar é que, além delas figurarem em perguntas maiores, essa estrutura embedded question pode ficar numa sentença afirmativa, como todas essas que estão listadas aí, né? Todas elas são atribuições de conhecimento ainda, né? Para já aproximar bastante do que o Stanley e o Williamson querem argumentar. Então, a ideia é que o como andar de bicicleta da sentença Hannah sabe como andar de bicicleta é uma embedded question tanto quanto qual é o seu nome, como onde encontrar uma moeda, como quem chamar para ajudar em um incêndio e todas essas outras todos esses outros exemplos. Então, a conclusão aqui é que a primeira conclusão sintática derivada desse conjunto de exemplos é que a ação de know-how, de saber como, é uma embedded question tanto quanto as outras, e mais uma evidência puramente sintática que eu não vou explorar aqui é que uma curiosidade é que todas as embedded questions sempre têm não são conjugadas, né? Vocês podem ver que o verbo está sempre no infinitivo, sempre andar, encontrar, chamar, votar, etc. Né? Mas eu não vou me ater a isso. Isso serve para outras questões que podem ser relevantes, talvez não muitas, mas por hora eu vou ignorar. Ok. Então, se a gente concorda, né, com os autores que, de fato, e todos esses dois AAD são, de fato, embedded questions, interessante é ver que elas formam um monobloco sintático e elas todas são introduzidas pela expressão Hannah sabe, né? Então, aqui a gente teria uma segunda conclusão sintática bem importante para discussões de know-how, que o sabe como, essa expressão sabe como, não é um constituinte das sentenças de atribuição de conhecimento, de know-how, né? Porque o know e o how, eles estariam separados. O sabe e o como, eles fazem parte de blocos distintos da estrutura sintática dessas sentenças. Então, não faz sentido a gente se perguntar o que é o sabe como, se o sabe como é um tipo diferente de conhecimento, porque sintaticamente eles estão separados, certo? Aqui, só para tentar argumentar mais, ter mais uma evidência linguística a favor de que o como andar de bicicleta é uma estrutura isolada, tem essa mesma embedded question incluída em outras expressões introdutórias, né?
como Hannah aprendeu como andar de bicicleta, Hannah lembrou como andar de bicicleta, Hannah perguntou como andar de bicicleta, etc. Curiosidade que todas essas outras expressões também parecem indicar um tipo de dimensão cognitiva, né? Talvez, possivelmente, porque todas são questions, todas são perguntas, né? E perguntas parece estar intimamente relacionadas à dimensão cognitiva, então não é tão surpreendente assim. Talvez alguém consiga, através de todos esses exemplos, pensar em algum correlato da estrutura sintática do português, para poder traduzir o que é uma embedded question, mas, enfim, eu não consegui encontrar. O que eu consegui inferir é que ela parece ser uma oração coordenada, né? Mas ela tem essa peculiaridade dela poder ser utilizada independentemente também, né? Porque como andar de bicicleta tem sentido. 5 minutos. Ok, então vamos lá. Chegando lá na tentativa de explicitar qual é a proposição que estaria envolvida nessas estruturas, né? Aqui a gente vai ter o apoio que o Stanley e o Williamson fazem da dimensão semântica das embedded questions, se apoiando no Kartner. Tá? Eu vou ler aqui o slide. De acordo com a teoria do Kartner, uma embedded question denota o conjunto de suas respostas verdadeiras. Para ilustrar a semântica de Kartner, considere a seguinte construção simples envolvendo uma embedded question. Hannah sabe de quem Bill gosta, né, o de quem Bill gosta, que a embedded question em questão, e na análise de Kartner, a embedded question de quem Bill gosta denota um conjunto de proposições verdadeiras expressas por sentenças da forma Bill gosta de X. E a atribuição de conhecimento 4 vai ser verdadeira se e somente se, para cada proposição P nesse conjunto, né, Hannah sabe que P. Então, ela tem que saber todas as pessoas de quem Bill gosta, que seriam substituídas ali pelo X, gerando proposições verdadeiras. Isso é fácil da gente ver nos outros exemplos de embedded question, né? Hannah sabe onde encontrar uma moeda, a gente poderia encontrar aí a proposição. X é um lugar onde Hannah poderia encontrar uma moeda. Ou, para repetir o quem, né, o de quem Bill gosta, no caso de quem chamar para ajudar o incêndio, mesma coisa, né? A gente sabe que X é uma pessoa para chamar, para ajudar em um incêndio, né? Então, é bem fácil de fazer para os outros tipos de embedded question, mas eu particularmente acho muito difícil da gente pensar no caso do como andar de bicicleta, né? Qual seria a proposição que estaria escondida aí, né? Ou conjunto de proposições. Então, os Stanley e Williamson, eles esclarecem para a gente aqui qual vai ser a proposição. A semântica de Kartner prevê que essa atribuição de conhecimento de know-how, né, Hannah sabe como andar de bicicleta, será verdadeira se e somente se, para todas as proposições P expressas por sentenças da forma M é uma maneira para Hannah andar de bicicleta, Hannah sabe que P. Então, eu não vou ler a outra citação, que é uma repetição, né, é só enfatizar que isso é a proposição que eles estão encontrando como a proposição que Hannah sabe que a habilita a saber como andar de bicicleta, ela tem essa forma. M é uma maneira. Tá? E, correndo bastante, né, para tentar mostrar como é que isso pode funcionar com planos de ação, e que eu acho que não é a parte mais conturbada do que eu estou propondo, a gente pode entender que esse P aí, estruturado, juntando andar de bicicleta com essa maneira, ela poderia representar um plano. Em filosofia da ação, plano por grande parte dos teóricos, o tipo apropriado de conteúdo de uma intenção, e eles basicamente representam a estrutura de uma atividade intencional. Outras maneiras de caracterizar, né, são o resultado do raciocínio prático
de agentes racionais. Um exemplo clarifica bastante, aqui eu trouxe 2 exemplos clássicos da literatura do que, como seria estruturado um plano de ação, né? A gente vai decompondo, então, o nosso objetivo, andar de bicicleta, ou nesses 2 casos aí, matar Silva ou matar os moradores, com meios efetivos para alcançar esse fim. Então, na verdade, o M não seriam bem maneiras, essa é a proposta, né? Não seriam maneiras, como o Stanley diz, propriedades das ações, mas meios pelos quais a gente atinge o fim desejado, né? Então, e essa não parece ser uma adequação muito problemática. Eu acho que até o Stanley, em discussões com os poucos filósofos da ação que se meteram nessa discussão, ele parece concordar que essa é uma interpretação plausível. Tá? E a parte mais problemática, que eu vou só dar a ideia, então não vou ler em detalhes, a minha sugestão aqui é que, se isso for verdadeiro, se o conteúdo, né, então, da proposição conhecida por agentes que são capazes de instanciar know-how, são planos, tem um problema que planos eles podem ser conhecidos sem a capacidade acional, sem serem efetivamente práticos, né? A gente pode ter um conhecimento teórico de um plano, e a primeira linha da citação acho que já pode ajudar a esclarecer isso, né? De um lado, eu posso ter apenas um tipo de receita, isso é, eu posso saber um procedimento para atingir um certo fim, e isso não precisa ter qualquer comprometimento com a ação, e mais ainda, eu não preciso nem ter condições, ser capaz de ter know-how para executar esse plano. E esse é o ponto um pouco mais conturbado aqui da minha proposta, né? Basicamente, essa vai ser a ideia, o pontapé inicial para depois dar uma explicação do que seria, então, um know-how estritamente prático, porque em termos de conclusão, então, o que eu estou sugerindo aqui é que o intelectualista ele só é capaz de identificar isso. Qual é o plano apropriado cujo conteúdo seria apropriado para um agente que tenha know-how. Mas isso não é suficiente. É basicamente uma outra forma de expressar uma crítica já bastante conhecida contra o intelectualismo, que é justamente o problema da suficiência, né? É insuficiente você ter o conhecimento proposicional dessa proposição, seja ela qual for, e aqui basicamente é isso que eu estou tentando fazer, explicitar mais precisamente qual é e mostrar como ela é realmente insuficiente para levar o indivíduo a agir. Apesar da correria, é isso que eu tenho para apresentar hoje. Tá bem. Muito obrigada, Luiz Paulo. Acho que Desculpa, Luiz Paulo. Muito interessante, Luiz Paulo. Apesar de ser, assim, de eu escutar com ouvidos de naturalista, né, algo intelectualista, então você imagina os meus pensamentos, né, quais são. Mas, assim, eu vou tentar resumir numa pergunta sobre a consciência, né? Porque o que hoje muita gente que está usando ter know-how de forma não intelectualista e naturalista está dizendo, né, é que você não precisa ter consciência, mesmo que haja algum tipo de proposição e conteúdo ligado à sua ação, ou a sua intenção de agir, ou a sua decisão de agir, o seu plano, como você coloca, né? Mesmo que isso seja o caso, uma grande parte das nossas ações não teria um plano consciente, ou seja, até pode ser que o corpo tenha um plano, que, enfim, algo cerebral elabore um plano, esse plano não precisa ser consciente, né? Então, eu queria que você comentasse isso, porque
eu acho que uma das grandes contribuições, né, das neurociências atuais é nos deixar muito claro que a maioria do que a gente chama de estados mentais, né, ou estados cerebrais, aí tem toda essa discussão que uma coisa seria outra coisa, mas é que a maioria não é consciente, né? E não precisa ser consciente, certo? Ou seja, não existe uma transparência dos processos mentais. Eu quero que eu posso explicar mais se você não sei se eu... Não, talvez eu possa correlacionar com o resto mais ou menos o resto da proposta. Eu não sei o que o intelectualista diria sobre isso, mas talvez ele seguiria o que é uma posição padrão em filosofia da ação, que eu acho que eu também daí não abriria mão, de se é uma ação, ela é intencional, e algum nível de consciência eu acho que vai ter, pelo menos para saber o que você está fazendo, né? O que o agente está fazendo. Se ele não tem nem isso, aí acho que ficaria difícil da gente precisar se isso é uma ação ou não. Eu acho que eu tenderia também a dizer, estou muito mentalista ainda, mas tenderia a dizer que deixa de ser ação. Só que um ponto de encontro que eu acho que pode ter nisso se vocês lembrarem ali na estruturação da ação, geralmente a estruturação da ação ela é muito detalhada nesses exemplos, né? E aí sim eu concordo que o sujeito não vai precisar ter consciência específica de todas daqueles meios práticos para ele atingir o fim. Aí eu acho que entra uma dose de inconsciência ou de corporidade bem significativa. E isso eu acho que ajuda bastante a explicar casos da literatura, né, em que você tem alguém muito hábil em fazer alguma coisa e o iniciante. E você diz que alguém tem um know-how de fazer uma ação complexa, por exemplo, um exemplo do Searle, né, de um esquiador fazendo uma curva. Ele não precisa pensar nos movimentos que ele precisa fazer. Enquanto que um esquiador iniciante, ele vai precisar especificar melhor qual é o plano dele, qual é a perna que ele precisa mexer para fazer o quê, né? Então, eu acho que aí é que está um grau de inconsciência, né, e de corporeidade bem significativo. Aquele esquiador experiente, ele não precisa formular um plano tão longo, né, tão específico, para desempenhar a ação. Não sei se isso é o suficiente, Sofia. Eu aceito que você me conceda pelo menos um pouquinho. Já fico mais satisfeita. Você teria, então, para a gente continuar discutindo, algum exemplo de algo que você consideraria uma ação que é totalmente inconsciente e ainda assim você estaria disposta a atribuir ação? Bom, mas um dos exemplos mais típicos, né, das teorias das teorias da cognição corporificada seria você conseguir jogar uma bola de basquete na cesta e acertar. Mas você faz isso sem qualquer consciência? É meio estranho um cenário em que o sujeito não tem qualquer consciência disso, né? Ele não tem qualquer consciência da trajetória da bola. Isso, então, do plano específico, do do movimento dos músculos, do que a rede neural dele está fazendo. Mas ele tem, pelo menos, acesso à intenção dele, né? Ou ao objetivo final. Ao fim ao qual ele deseja, né, chegar, né? A concretização final ou seja, de que a bola deve cair na cesta. Então eu acho que a gente está eu acho que aí sim. Hã? Acho que a gente está falando a mesma coisa. Toda essa parte de consciência sobre os meios realmente dependendo do grau. Mas aí, sim, desculpa te interromper, mas é que aí assim, tudo bem, no caso da cesta é ainda mais claro, mas, por exemplo, se você está, que é o outro exemplo bastante típico, andando de bicicleta, né? Eu acho que até você mencionou, né? Quer dizer, você não tem a finalidade propriamente consciente de
pedalar, né? Isso, é a atividade mais complexa, mais geral de andar de bicicleta ou de ir a algum lugar, né? E seu corpo realmente se encarrega inconscientemente, daí sim, de todos os subprocessos. E isso que eu tentei também dizer que eu concordo. Só o único ponto é que totalmente sem consciência não dá, porque precisa pelo menos ter o objetivo, que é o que caracteriza tradicionalmente em filosofia da ação uma ação, né? Se não é um mero evento corpóreo, pode se dar no seu corpo, como bater o coração, que a gente não controla, né? São eventos que ocorrem no nosso corpo, com o nosso corpo, mas que não são intencionais, não têm intenção. Desculpa ter monopolizado, né? Mas, enfim, já monopolizei. Agora, eu não sei aqui quantos ainda tinha inscritos, Viviane. Tinha o Daniel, o Rafael, e daí depois o Nicolas também fez uma pergunta. Então, assim, Luiz Paulo, eu vou ter que... A gente encerrou o tempo, tá? Eu vou ter que te pedir, vou ter que pedir para o Daniel, que o Daniel não escreveu a pergunta dele, os outros dois escreveram, então tu pode responder para eles. E eu vou pedir, então, para o Daniel para que ele escreva a pergunta e vocês, então, continuem falando pelo chat, tá bem? Para que a gente possa, então, passar para a próxima apresentação e não ficamos com pouco tempo para a última apresentação também, né? Então, muito obrigada, Luiz Paulo, pela apresentação, obrigada por responder as perguntas.